Terminamos aqui o último bloco falando em falta de debate. Não é o nosso caso, pode ser do país. Aqui o debate está livre, aberto, e o Poço queria já debater o que a professora Eli falou. Exatamente. Aproveitando que os dois falaram antes, no final do bloco anterior. A Eli Diniz usou uma expressão, ela se referiu ao primado da economia sobre a política. Eu entendo o que ela quer dizer no sentido de falta de espaço para o debate político, etc. Mas eu gostaria de enfatizar que, para mim, é ainda mais, se não importante, pelo menos emergencial na situação que nós vivemos hoje, no mundo em geral e no Brasil em particular, que é o que o Cardin disse antes, que é a questão do pensamento único. Ou seja, o fato é que há um primado sim, mas é de certo tipo de economia, de certo tipo de visão ortodoxa de economia. Essa visão ortodoxa fala em nome de uma ciência, em nome da ciência econômica. No entanto, a economia não é uma ciência exata. O esforço científico em economia é um esforço que tem muita dificuldade de se consolidar em termos de verdades plenamente estabelecidas. Uma das razões importantes para isso é a dinâmica da própria economia, mas há outras razões também, ligadas à dificuldade do conhecimento econômico, a complexidade da economia como objeto. Então, é de uma extrema arrogância dos economistas terem desenvolvido nos últimos anos, da ortodoxia econômica, né, especificamente, essa visão absolutamente unificada de que ser economista implica seguir uma certa visão de economia e realizar política econômica implica um caminho único. O caminho único, no caso brasileiro, se verifica isso de forma bastante marcante, porque não se esperava isso desse governo. O que se verifica é que a política macroeconômica corresponde a uma política de estabilização, meramente. O resto, como disse o Cardin antes, corretamente, lembrando a posição liberal, viria como que espontaneamente. O crescimento parece que o Pallotti acredita nisso, os economistas que o assessoram também, que o crescimento, o desenvolvimento virá naturalmente como decorrência de ter feito o dever de casa. Esse pensamento único é um desastre. Deixa eu entrar como leigo. E eu, como economista, pertenço aos 2% que não concordam com isso, mas infelizmente... Esse pensamento leigo meu é de que, não sei se vocês concordam, isso ficou mais grave quando veio o termo da globalização. Os mercados agora são mundiais e se a gente não tiver inserido nesse movimento, estamos perdidos. E, de certa maneira, qualquer remada contra essa maré seria danosa. É um pouco por aí, ou você, Carlos? Eu acho que é muito por aí. Talvez seja principalmente por aí, porque aconteceu o seguinte, né, que esse tipo de economia tenha prevalecido e se tornado hegemônica no primeiro mundo, do ponto de vista ideológico, não é de admirar muito. Por quê? Porque corresponde à sociologia do mundo industrializado avançado. Quer dizer, onde você tem, né, classes médias emergentes, pessoas que ganharam muito dinheiro, quer dizer, a preocupação central delas é o que fazer com o dinheiro e não propriamente com o emprego. Essas coisas estão resolvidas, né? As coisas do bem-estar estão resolvidas. Então, são sociedades afluentes, né? Agora, nós aqui, né, compramos essa ideologia de que o mercado resolve tudo a partir de uma situação sociológica completamente diferente. Quer dizer, com esmagadora maioria de pobres e, nas circunstâncias atuais, com esmagadora maioria de desempregados e subempregados. Quer dizer, nós jamais poderíamos ter importado esse tipo de ideologia, sobretudo porque nós não só importamos ideologia, mas como aplicamos a ideologia. Eles lá fora, o mundo industrializado, que nos venderam essa ideologia liberal, não aplicam para eles mesmos, porque tem um estado de bem-estar social, né? Tem quase, né, mesmo quando tem desemprego, né? Na Europa, por exemplo, você tem uma taxa de desemprego média de 10% nos países mais populosos, que é uma taxa alta, mas eles têm uma cobertura ao desempregado muito grande. Né? Porque aqui a gente tem um emergente seguro-desemprego, lá é uma fato, coisa assim, maior. Exatamente. Né? E eles, através das agências multilaterais, através da FMI, através do Banco Mundial, através de BID, nos impuseram um tipo de política econômica recessiva e desempregadora dentro de um estado de mal-estar social. Né? Isso é que quer dizer, essa coisa que muitas vezes não se tem percebido, né, com clareza isso, quer dizer, a natureza esquizofrênica de nosso processo político-econômico. Né? Ou melhor dizendo, para recuperar um conceito que não se usava muito, a economia política, a nossa economia política. Bem, aí voltamos... Eu só queria acrescentar uma coisa. Que, no geral, eu concordo com o que o Zé Carlos está colocando.
agora com algumas nuances, porque na verdade essas pressões também estão sendo fortes entre países industrializados. Eu acho que o caso mais notável, por exemplo, é da Alemanha. A social-democracia do Gerhard Schröder, por exemplo, é quem está tomando a iniciativa de propor as reformas liberais, na verdade. Está se dando muito mal, os boletins, as expectativas eleitorais são de uma derrota monumental para a social-democracia nas próximas eleições. Eles perderam todos os estados que foram colocados em disputa até agora. E em particular, os sindicatos, eu estive, na verdade, na Alemanha cerca de um mês atrás, e era exatamente, coincidiu com uma reunião dos sindicatos que são a base dos partidos social-democratas, exatamente colocando em ruptura. Eles estão buscando outras coisas, na verdade, saídas keynesianas. A Alemanha tem um desemprego de quase 10%, com bem-estar social, ou seja, não é tão dramático como isso aqui, mas desemprego é desemprego. Desemprego significa que uma parte da população tornou-se inútil, tornou-se supérflua, está dependendo, num certo sentido, da mão que se lhe estende. E esse rompimento estava sendo colocado em termos bastante drásticos, na verdade. A social-democracia tentou segurar, não estava conseguindo. O outro grande exemplo são os Estados Unidos, onde bem-estar social também é melhor do que aqui, mas não se compara com a Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o desemprego diminuiu nos anos 90, a concentração de renda abriu-se violentamente, ou seja, são os empregos McDonald's, como são chamados, melhor do que nenhum, mas são empregos, enfim, para vender hambúrguer. Não vai se pagar nada parecido com a renda que se espera dos Estados Unidos. E é muito interessante a experiência americana, porque nos anos 90 nós tivemos o maior sucesso, digamos assim, de uma economia capitalista em 30 anos. Enfim, a expansão durou 10 anos. Quase pleno emprego. Com o presidente Clinton, o desemprego realmente quase desapareceu pelas medidas usuais. Agora, quando a gente lê, por exemplo, o relato de autores como o Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, etc., sobre a experiência dele como governo, que foi inclusive traduzida e lançada aqui no Brasil, eu não me lembro exatamente do título em português da obra, mas enfim... A globalização e seus malefícios. Não, principalmente o seguinte, o original, que no original era The Roaring Nineties, aqui é alguma coisa parecida, os anos 90, alguma coisa, em que ele relata principalmente o enorme desapontamento que foi a experiência dele como assessor-chefe do presidente Clinton e depois como economista-chefe do Banco Mundial, esbarrando em dificuldades muito semelhantes como as que a gente vê em outros países, inclusive, como o Mário citou agora há pouco, enfim, a nossa própria situação, em que uma série de perspectivas, digamos, foram apontadas durante as eleições e depois o resultado não corresponde exatamente, eu estou sendo eufemístico aqui, mas enfim, não é exatamente o que foi esperado. Então, esse problema do pensamento único, ele é mais grave em países que importam o pensamento alheio, como é o nosso caso, e de subdesenvolvidos em geral. Certamente. Mas essa é uma tendência que tem ocorrido também em outros países. Agora, o lado bom é que está começando, o exemplo alemão, por exemplo, está começando a haver uma certa divisão. Se a gente pegar a Inglaterra, o novo trabalhismo do Tony Blair, que talvez seja a forma mais escandalosa dessa rendição ao pensamento único, é claro que em grande medida por causa desse desastroso apoio e participação na guerra do Iraque, mas, por exemplo, o novo trabalhismo já não tem o brilho que tinha. Há toda a expectativa de que nas próximas eleições não é o Tony Blair que seria o líder trabalhista, e sim o Gordon Brown, que é um ministro das Finanças, nesse caso, mas muito mais próximo da esquerda trabalhista, digamos assim, da tradição trabalhista, do que o Tony Blair, que é muito mais próximo da Margaret Thatcher. André, só para voltar, uma coisa aí importante, que é o seguinte, porque, retomando um pouco o outro bloco, dois conceitos, né, só para ter essa ideia assim, de como é que o fetiche funciona. Né? Eu falei um pouco sobre taxa de juros, mas taxa de juros e superar primário são os dois pilares da política neoliberal hoje no Brasil. Quer dizer, você faz superar primário e você faz taxa de juros extremamente elevada. Né? Como é que isso é apresentado? Apresentado para combater a inflação, apresentado para dar estabilidade, apresentado de várias formas diferentes. O que é? Quer dizer, o que é taxa de juros elevada?
taxa de juros leva a 10. Você dá mais dinheiro para quem já tem dinheiro. Quem paga a taxa de juros, obviamente, não gosta disso. Mas se você disser isso, a maioria da sociedade fica contra isso, então você não diz isso. Você não diz isso dessa forma, você vai dizer de outra forma. Superávit primário, o que é? É você tirar recursos da sociedade inteira, inclusive dos pobres, através de impostos indiretos, e transferir para os ricos. Isso que é o superávit primário. Se você disser disso dessa forma, que é a forma direta, ninguém vai gostar. Então você tem que arranjar uma outra forma de dizer. Por que não é dito dessa nós forma? dizemos, né? O Cardi diz, o Raposa diz, mas a gente, exceto com um programa democrático como esse seu aqui, nós não temos muita repercussão na sociedade brasileira. Mas o fato é esse, quer dizer. Mas eu não creio que alguma voz diga isso. Mas claramente. nós estamos dizendo. Não, até porque a prioridade do combate à inflação, da estabilização, se tornou assim tão consensual que ninguém ousa, né, questionar nada que é apresentado, só um minutinho, deixa eu terminar, nada que é apresentado como essencial para manter a inflação sob controle. Nós fizemos um manifesto no ano passado, seguinte, 300 e tantos economistas, mestres e doutores de economia do Brasil, fizemos um manifesto no ano passado dizendo exatamente isso, criticando a política neoliberal em curso e colocando alternativas de política. Exatamente o que é. Reduzir o superávit primário, reduzir a taxa de juros, fazer controle de capitais. Fizemos, é um manifesto que saiu pelo país inteiro, todo mundo tá viu. certo, mas o que eu quero dizer é que, seja como for, então você tem que dar um outro caminho para manter a inflação sob controle, porque eu acho que essa ideia de que a prioridade primeira é o controle da inflação, eu acho que ela ficou extremamente entranhada. É verdade. Na mentalidade, em geral, das pessoas. Mas observa o seguinte, no pós-guerra, nos 25 anos do pós-guerra, você teve estabilidade e crescimento econômico nos países industrializados sem nenhum problema. E como é que se controlava a inflação? Controlava a inflação, basicamente, com grandes pactos sociais, grandes pactos com os sindicatos. Quer dizer, claro. A ideia de você... Deixa eu aproveitar, então, quando a gente começou aqui a fazer uma área de proposição, que eu vou pedir um intervalo, e no último e próximo bloco nós vamos entrar exatamente nessa visão do que é possível fazer, ou do que é possível modificar pelas opiniões dos nossos debatedores, mas também pela possibilidade de que a economia não seja esse bicho de 7 cabeças que eu falei, dominante sobre uma visão política, sobre uma proposta. Até já.